Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Evangelho que escreveu João, capítulo 14, do 11 ao 14. Diz assim o texto. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, você consegue acompanhar aqui na tela, nós vamos projetar, tá bom? Diz assim, ó. Creiam em mim. Estou no Pai e o Pai está em mim. Se não conseguem crer nisso, creem no que vem, minhas obras. Quem confia em mim fará não apenas as coisas que faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores. Porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que tenho realizado. Podem contar com isso. De agora em diante, tudo que pedirem em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. É deste modo que o Pai será visto, pelo que Ele é no Filho. É isso que quero dizer. Seja o que for que pedirem, se for desse modo, qual modo? Como Ele é, da forma que Ele faz, vou fazer por vocês. Amém. Jesus aqui nos dá uma palavra muito ousada, extremamente ousada, porque nós admiramos Jesus, nós o seguimos, nós somos cristãos, e aí ele diz, o mestre diz, que se vocês crerem, se nós crermos nele, pedirmos em seu nome, fizermos como ele faz, seremos capazes de fazer coisas maiores. Muita ousadia. Muita ousadia. Eu tenho a impressão que Jesus, uma brincadeira aqui, não me conhecia direito. Porque é muita ousadia achar que eu sou capaz de fazer coisas maiores. É muita ousadia. Mas Jesus tem esperança em mim, tem esperança em você. Jesus tem fé em você. E essa palavra fé tem tudo a ver com ousadia. Aliás, ousadia é também conhecida como fé. Ser ousado, ousada, é ser uma pessoa de fé. É ser uma pessoa que se lança. Como assim, Will? Deixa eu tentar dar um chão para vocês o que eu entendo por fé. Acho que é importante. Deixa eu tentar trazer um pouco da minha percepção. O que é fé? Fé para mim não é uma força que direciona a Deus. Não. Que o induz a agir, a fazer alguma coisa. Não, isso para mim não tem a ver com fé. Isso se chama manipulação. É outro nome. Fé não é um estímulo. Como se Deus precisasse de um whey protein, sabe? Ele está meio cansado, não está muito. Então ele precisa de um whey protein espiritual. Então a minha fé entra como esse whey para ele ficar energizado e fazer alguma coisa. Não, fé não é isso para mim. Fé não é uma senha que eu digito, eu falo, e aí o download celestial acontece de bênçãos. Não. Fé para mim não tem nada a ver com isso. Fé para mim é semelhante à experiência literalmente ousada de saltar, como um saltador de asa delta. Isso é fé. É uma aposta. Como assim, Will? Ficou difícil. Não compreendi. O que você quis dizer como um saltador? O que é isso? O que você quer dizer com essa ideia sua de fé como um saltador? Pensa comigo. Não sei quantos de vocês já saltaram de asa delta. Eu, porque gosto de esporte radical, já. Saltar de asa delta,
você primeiro precisa observar o vento. Fica ali, a brisa, batendo, até que chega um determinado momento que o vento é suficiente, ou pelo menos aparentemente suficiente, de sustentar a asa no ar. Então, diante desse momento, o saltador se lança no abismo, se joga, sem ter a plena certeza que aquele vento será capaz de sustentar. Então não há uma manipulação, há literalmente uma aposta de que aquele vento, aquela brisa, será capaz de sustentar a asa no ar. Então fé é um pouco disso. Fé, em outras palavras, é a ousadia que vem de Deus, para que você se lance na direção do bem, do que é bom. Ousado. Will, isso será capaz de sustentar a vida e a história? Não sei. Não tenho certeza. Não tenho certeza, diante inclusive da realidade que a gente vive, inclusive das misérias, das angústias, das dores sociais, individuais que vivemos, não tenho certeza que se lançar na direção do bem e do bom será o suficiente, mas me lanço. Me jogo. Me jogo para sentir de alguma maneira esse vento, para sentir essa brisa de esperança, essa brisa de bondade, essa brisa de vida. Fé é se lançar neste processo. A fé é a aposta que os valores e as virtudes do Evangelho... Will, fiquei confuso de novo. Quais são os valores e virtudes do Evangelho? Os frutos do Espírito. Amor, bondade, perseverança. Isto é capaz, é a aposta de que isto é capaz de sustentar a nossa história. Fé. É certeza? Não sei. Confesso que aos 36 anos comecei a abrir mão das certezas. As certezas me tiraram muitas possibilidades de viver a vida. As certezas me tiraram a possibilidade, inclusive, de experimentar o salto. Porque diante da certeza, eu nada faço. Então, fé é essa aposta. Aposta que os frutos, as virtudes, serão capazes de, inclusive, me dar força para enfrentar a vida. Para lidar com a história, com todas as suas vicissitudes, infortúnios, durezas, com tudo que ela tem, com todos os fracassos que nós teremos que enfrentar. Will, que duro, você vem falar de dor, sofrimento, fracasso, eu vim aqui para receber uma mensagem gostosa. Mas eu preciso dizer isso porque essa é a realidade. Nós vivemos mais de perder do que de ganhar. A vida é isso. O tempo vai passando e a gente perde a infância, perde a adolescência, perde a juventude, perde um pouco dos cabelos pretos e os brancos começam a aparecer. A gente vai perdendo. Então, diante disso, nós precisamos de alguma maneira, de alguma forma, ter a ousadia de se lançar na história em favor do bem. Ter a ousadia de se lançar diante das coisas duras da história com as virtudes do Evangelho. Fé significa para mim ter o Espírito de Deus. Como assim, Will? Para mim, Deus é Jesus. Jesus tem esse Espírito e se lança na vida com essa fé. Jesus se lança na história com essa fé, de que o bom
será capaz de sustentar a existência. É isso que Jesus faz. Jesus não tem a plena certeza que 2000 anos depois teriam pessoas como eu e você ainda acreditando na esperança. Mas ele se lança nisso. Se lança na direção do bom. Se lança na direção do bem. E inclusive deixa um texto. Se você acreditar nisso, se você acreditar nessa trilha, se você acreditar no amor, você fará coisas maiores do que eu fiz. É a aposta. A aposta de que eu e você seríamos, e eu creio, somos capazes de fazer coisas lindas, bonitas, maiores do que a de Jesus de Nazaré. Fé é essa gana, é a coragem para enfrentar a história, sem apelar para o mágico, para o feitiço, para o místico. Não. É a gana e a coragem que olha, inclusive, para o humano, para o outro. Nessa aposta, não é feitiço, é nosso, está em nós. Pode ser ativado. É uma coragem que pode ser ativada. Fé são valores que me dão confiança para se lançar na existência. Isso é fé. É essa ousadia. É essa coragem. Que é difícil, inclusive, de explicar. Que nós fazemos porque acreditamos no bem. Porque acreditamos no que é bom. Porque acreditamos em alguém, porque inclusive olhamos para algumas pessoas e cremos que elas serão capazes inclusive de perpetuar essa história. Fé, uma ousadia de olhar para a existência, para o que é humano, precário, ambíguo, difícil, e ainda assim olhar e falar, há coisa boa aí. Este ou esta é capaz de criar coisa boa. Jesus nos mostrou isso. Jesus nos aponta isso. Então, com essa ideia de fé, ouse ver diferente. Tenha a ousadia de ver diferente. A gente vai vivendo e o nosso olhar vai ficando robotizado. A gente não consegue mais notar as coisas importantes da vida. Ouse ver diferente e enxergue aquilo que é admirável. Jesus, no texto que lemos, disse assim, ó, quem confia em mim fará não apenas as coisas que faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores. Porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que tenho realizado. Que obra que será que Jesus estava dizendo? Do que será que ele estava dizendo? Que tipo de ousadia será que ele estava querendo apresentar? Que tipo de fé ele estava querendo nos apontar? Que tipo de vida ele estava querendo deixar? Será que Jesus estava falando de milagres dessa ousadia? Que inclusive, preciso dizer, hoje em dia é extremamente dito, falado, valorizado. Será que Jesus estava dizendo disso? Desse processo miraculoso, de transformar tudo na vida, de inclusive abrir porta onde não há parede? Será que era isso? E eu disse a propósito, não se abre porta onde não há parede, mas eu confesso que eu já ouvi essa expressão. Porque é tão valorizada essa coisa do milagre, que precisa ser inclusive dito coisas que não faz sentido. Será que era isso que Jesus queria dizer? Nossa habitual noção de milagre nos liga a uma percepção do sobrenatural. Sejamos sinceros. Quando você escuta a palavra milagre,
você já pensa em algo sobrenatural, algo que a ciência não explica. O místico. Sejamos sinceros, que o milagre geralmente é visto como um benefício de Deus para aqueles que Ele quer beneficiar, para aqueles que Ele é mais íntimo, que Ele é parça. É mais ou menos assim. Para alguns, que Ele é parça, há o milagre. Para outros, não. Será que era essa ousadia que Jesus estava querendo apresentar? Uma ousadia, inclusive, que dá privilégios a alguns e nada à maior parte? Será que era isso? Será que Jesus, de alguma maneira, estava querendo dizer que queria deixar uma espécie de um presente intransferível para alguns? Será? Será que, de fato, Jesus queria que nós apelássemos para o mágico? Será? Será que as ações de Jesus era para nos tornar, nos capacitar como feiticeiros e feiticeiras? Será? Para fazer coisas maiores? Será? Acredito que não. Ouso pensar que não. Ouso pensar que não era essa a proposta de Jesus. Ouso pensar que a proposta de Jesus era outro caminho. E aqui eu queria trazer palavras do Mestre novamente, que inclusive me dá essa ousadia de pensar que a proposta de Jesus era outro caminho. Palavras que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 45 e 46, que diz assim: Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto. Esse é um trecho da passagem, inclusive, quando Jesus está sendo crucificado. Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Sabe o que significa isso? Meu Deus, por que me abandonou? Se Jesus queria apresentar a ousadia do miraculoso, por que essa expressão? Por que essa frase? Porque não faz nenhum sentido, inclusive, ele trazer essa frase. Se é o miraculoso, então ele simplesmente estala os dedos e as coisas estão resolvidas. Então simplesmente ele pega uma varinha como Harry Potter, pá, resolvido. Acho que não era isso. E eu acho que não era isso, inclusive porque nós não compreendemos direito o que significa milagre. A palavra milagre vem do latim e significa algo admirável. Milagre é algo que é admirável. Ou seja, não é místico, feiticeiro. É admirável, é humano, mas é admirável. É uma realidade que nos faz perceber a presença de Deus entre nós. Admirável. Por isso que inclusive disse, no meu ponto, ouse ver de forma diferente. Porque inclusive se seus olhos estão embaçados, ficará muito difícil de perceber algo admirável na história. Ficará muito difícil você perceber a presença de Deus na sua história. Ficará muito difícil, inclusive, você lidar com todas as durezas que você passa e não perceber algo admirável na sua história. Então, ouse ver diferente. Ouse ter a percepção de Jesus, que inclusive não se coloca como Superman, mas se coloca inclusive como um homem íntegro, e quando dói, ele diz,
E quando está triste, ele chora. E quando a angústia bate, ele grita. Jesus é a nossa referência. Ele mostra isso. Ou seja, Jesus apresenta um Deus ousado. Um Deus que nos coloca mais nesse lugar de total potência, que ousa ver a vida e se apresentar para a vida e viver de forma diferente do que inclusive existia como percepção de Deus até então. Jesus ousa ser totalmente diferente. Jesus ousa deixar de ser Deus para se tornar plenamente humano. Para quê? Para que eu e você ousemos ser humanos, para assim sacralizar e divinizar a vida. Ousar ser humano, ousar olhar para a história e perceber inclusive as nossas limitações, trazer o grito da alma, trazer inclusive as nossas dores. Ousar ser humano é a única possibilidade, inclusive, de perceber a asa sustentada pela brisa, e isso ser divino, eterno, admirável. Essa é a proposta de Jesus. A Bíblia, por diversas vezes, usa as palavras sinal, força, coisa admirável para o milagre. E a gente não se dá conta. Às vezes a gente fica esperando, de fato, um feitiço. Jesus Potter entrar em ação. Ele fazer alguma coisa. Milagre é o sinal da presença atuante de Deus na sua vida. E a presença atuante de Deus acontece todos os dias. Como disse aqui, está escrito no Salmo: a misericórdia de Deus corre em nossa direção todos os dias da nossa história. Qual é a questão? Talvez as nossas visões estão tão embaçadas que a gente não consegue mais perceber a misericórdia de Deus correndo na nossa direção. Talvez a nossa visão está tão embaçada que eu fico esperando de um lugar e Ele está bem ali. Está tão perto, tão próximo. Jesus, na Bíblia, fez 35 milagres. Nenhum deles, Jesus fez para se autopromover. Nenhum deles. Na Bíblia, Jesus apresentou 35 coisas admiráveis. Nenhuma vez foi para se promover. Inclusive, quando Herodes diz que queria ver, só por pura curiosidade, Jesus nega. Quando, inclusive, ele é tentado a transformar pedra em pão, só para mostrar potência. Eu sou o cara, ele diz: não, nem só de pão vive o ser humano. Fica tranquilo, tem coisas mais admiráveis. Fique em paz. Jesus não realiza o milagre, inclusive, quando está na cruz. Ele sustenta a vida, a postura. E deixa eu te dizer uma coisa, aí está o verdadeiro milagre, porque isso é admirável. Porque Ele poderia fazer, mas Ele não faz. Exatamente para que eu e você possamos ter essa pedagogia. Diante da dureza, sustente a sua história, você como mulher, você como homem, sua integridade, porque isso é admirável. Ao invés de mostrar potência, Ele mostra a fragilidade e diz: meu Deus, por que me abandonou? Ao invés de ser mágico, Jesus incorpora os valores de Deus, encarna os valores de Deus para enfrentar a história.
e se lança no precipício como um asa delta. Se lança, inclusive, diante da morte como um asa delta. Jesus apresenta a maior expressão de ousadia de Deus na história: o amor. Não há nada mais ousado que o amor, nada. Não há nada mais que nos lança nesse precipício que não o amor. O amor nos bagunça, nos desorganiza. Quando está tudo bem, está tudo certinho, quando o amor aparece, pronto, bagunçou tudo. E que maravilha que é assim. Porque bagunça tudo e nos dá a sensação da brisa suave batendo no nosso rosto. Que bom que é assim. Que bom que o amor desorganiza. Que bom que o amor lança fora as certezas. Que bom que o amor lança fora as convicções. Que bom que o amor lança fora o medo, para se lançar na direção da vida. Jesus apresenta isso, apresenta esse caminho. Jesus apresenta, a partir da sua história e dessa ousadia, uma fissura no meio da existência. Uma fissura que nos faz, inclusive, seguir o caminho daquilo que é eterno. Para eu finalizar, eu vou para o último ponto. E digo para você: diante da fé, diante da história de Jesus, diante da percepção do milagre, ainda há a vida. E para encarar a vida, eu quero te deixar e te estimular que você seja ousado ou ousada. E eu vou contar aqui, repartir aqui um pequeno trecho da minha vida. Me permita. Um pequeno recorte da minha vida. Tudo começou no dia 13 de dezembro. Tudo começou no dia 13 de dezembro. Um dia inesquecível. Inesquecível. Eu já estava em casa, já tinha chego do consultório, tinha atendido até tarde, e a Lilian chega em casa. A Lilian dá aula à noite, minha esposa dá aula à noite na faculdade Senac. Ela chegou um pouquinho depois. A Lilian, ela é oriental, então ela é muito serena. A Lilian eu brinco, ela é o Buda em pessoa. E eu cheguei, estou sentado ali na sala, não tinha nem ligado a TV, estava sentado. Eu gosto às vezes de chegar, respirar um pouco, ficar comigo mesmo, luz desligada e tudo. E ela entrou, acendeu a luz e ficou como um siri na lata. Sabe o que é siri na lata? Já viu siri na lata? Nunca viram um siri na lata? Vocês precisam colocar um siri na lata, é muito interessante. Ele fica se debatendo. A linha. Quarto, sala, sala, quarto, banheiro, quarto, sala. E eu, naturalmente, começo a olhar para aquilo e falo: tem alguma coisa errada. Porque ela não é assim. Vai lá, volta, vai, volta, vai, volta. Me olha, volta, vai, volta. Até que ela sentou do meu lado. Eu falei: opa. Começou a ficar um pouquinho mais normal. Quando eu acho que ia começar a ficar um pouquinho mais normal, ela começa a falar, desembestar a falar. E a Lina não é de ficar falando muito. Falando. E ela falando de coisa trivial, coisa que a gente, inclusive, tinha conversado há 2 dias atrás. Tinha conversado. Já tinha dado um caminho, uma direção, e ela falando. E onde sem entender, falei: meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Aí a Lilian levanta, vai até a mesa da sala, pega a sua bolsa, e dentro da bolsa ela vem com uma caixinha, e põe uma caixinha do meu lado. Uma caixinha feita de origami. A Lilian adora fazer origami. Uma caixinha com tons amarelos e marrons e tudo mais. Eu olho para a caixinha. Tem uma coisa para você, um presente para você. Bacana. Abri a caixinha. Dentro da caixinha tinha um sapatinho, pequenininho, também feito em origami. Naturalmente, eu demorei um pouco a cair a ficha. Minha limitação masculina
não fez eu compreender na hora o que se tratava, mas uma hora caiu a ficha e você está grávida. E pronto. Alegria extrema, felicidade extrema, e a gente hiper feliz. A história seguiu e no dia 8 de janeiro, nós recebemos uma outra notícia que fez meu coração saltitar dentro do peito, que parecia uma escola de samba. No dia 8 de janeiro, nós fomos fazer um ultrassom, já tinha algum tempo, já a gestação, e eu recebi a notícia que seriam gêmeos ou gêmeas. E naturalmente eu fiquei, pense num cara eufórico. Eu normalmente, quando fico muito, muito, muito feliz, eu preciso fazer uma coisa, eu grito. Grito mesmo. Então, quando eu saí do médico, eu entrei no carro, para não gritar dentro do médico, não ficar um negócio estranho. Quando eu entrei dentro do carro, e aí a gente estava na 23, eu fiz questão de abrir a janela e pense naquele grito, que inclusive os carros que passaram por perto, ficaram, o que está acontecendo com esse cara? Acharam que eu estava surtando. Então eu gritei. Os dias se passaram, as meninas, eram 2 meninas, foram crescendo, a gente escolheu um nome para as 2, uma se chamaria Eva e a outra se chamaria Liz. Mas a vida, infelizmente, se organizou e ainda se organiza também com tragédias. Infelizmente. Infelizmente, passados alguns meses, nós descobrimos que a Eva tinha uma anomalia chamada hidropsia. Isso faz com que a água fique entre a pele e incha. E aí, naturalmente, pesquisando, a gente percebeu que era algo muito grave. Procuramos um dos melhores especialistas aqui em São Paulo, um cara que é o papa do assunto, inclusive internacionalmente. Fomos lá, conversamos e tudo mais, começamos alguns tratamentos e busca e tudo mais. Não preciso dizer que a angústia tomou conta do meu peito e da Lília, mas nós fomos enfrentando. Em um determinado dia, nós fazendo um ultrassom, nós escutamos pela última vez o batimento do coração da Eva. A Eva se foi. Eu preciso dizer para vocês que eu fui incoerente. Diante da dor e da angústia, eu preciso dizer que eu orei para Deus. Para Deus fazer um milagre. E eu preciso dizer também para vocês que eu não fui atendido. O céu se fechou. Se fechou. E um sonho ficou pelo caminho. Assim como Jesus, em um determinado momento, me vi dizendo: Deus meu, por que você me abandonou? Contudo, eu preciso dizer, paradoxalmente, eu ainda acredito em milagres. Eu ainda ouso acreditar em algo que é admirável. Eu ainda ouso acreditar na presença de Deus no meio de nós. Porque por trás dessa dor, dessa perda, eu e a Lilian podemos perceber os sinais de Deus, a presença de Deus no meio de nós. Porque pessoas foram até nós e cuidaram, nos abraçaram, nos acolheram. Pessoas me fizeram experimentar aquele verso que Jesus diz: felizes, bem-aventurados são os que choram, porque têm o colo de Deus. Algumas pessoas foram o colo de Deus.
Então, paradoxalmente, eu ainda acredito no que é admirável. Eu ouso acreditar, teimar, me lançar na direção da vida e daquilo que é bom. Eu ouso. Mesmo a história me esmagando, nos espremendo, eu ouso ainda acreditar nos frutos do Espírito. Eu ouso ainda acreditar que a presença de Deus está no meio de nós e ela é viva, verdadeira, real, perceptível. Basta apenas que nós possamos tirar as escamas dos olhos. Eu ainda ouso. Já para eu finalizar, talvez você esteja aqui ou esteja nos acompanhando pela internet ou até pelo YouTube, quando essa mensagem chegar até você. Eu respeito e não duvido nenhuma experiência fantástica. Eu respeito. Eu respeito e não duvido nenhuma experiência de cura, de resgate. Eu respeito. Mas eu preciso dizer que a partir da minha história eu quero poder ser esperança e fé para pessoas que também tiveram os céus blindados. Eu ainda quero ser a expressão da ousadia para pessoas que talvez não tiveram o miraculoso na sua história. Aos que, como eu, tiveram que lidar com a ausência da magia. Como disse, paradoxalmente, eu acredito em milagres, não como magia, mas sim como sinais ousados de amor. Acredito. Acredito tanto nisso, que diante dessa história e de tudo que nós vivemos, eu quero, de alguma maneira, junto com a Lilian, pegar a Liz e dar a encarnação desses sinais, cheios de ousadia. Eu quero dar a encarnação desses sinais para que amanhã ela e outras pessoas possam olhar e dizer: admirável. O milagre da vida aconteceu. O milagre da história aconteceu. Ousadia, um convite de Deus para a nossa vida, para enfrentar a dureza da história. Ousadia. Eu ainda acredito. Eu ainda quero continuar trilhando essa via, essa estrada do amor. Não é à toa que nós escolhemos o nome Liz. Porque diante de tudo que nós estávamos vivendo, Liz significa Deus em abundância, amor em abundância. Eu ainda acredito num amor que transborda, mesmo diante das perdas e da dureza da vida. Algumas vezes, nós não, aliás, quase sempre, nós não teremos o miraculoso. Mas nós podemos ter a ousadia de Jesus, a fé de Jesus, a expressão e os valores do Evangelho e de Jesus na nossa história. Para quê? Para que a vida continue dizendo ao que é cruel e perverso: você não tem a palavra final. Foi cruel e perverso comigo e com a Lilian. Talvez seja cruel e perverso com você em diversos momentos. Deixo-lhe dizer, ousadia é acreditar no que é bom e no amor e dizer: você não tem a palavra final. Sou teimoso, sou teimosa. Acredito na história, acredito na vida, acredito na esperança, acredito em Jesus de Nazaré. Fique em pé que eu quero orar com você.